Olá, bom dia! No programa de hoje, vamos destacar a relação do agro com a cidade. O agronegócio desempenha um papel fundamental no desenvolvimento das cidades, sendo uma fonte vital de emprego e renda. De restaurantes a supermercados, de startups de soluções tecnológicas, a quem vende implementos agrícolas, são empreendimentos que existem nas cidades, que geram empregos e oportunidades de negócios e que dependem do que é produzido lá no campo. As floriculturas são um exemplo que o agronegócio não só alimenta as pessoas, mas também enriquece o ambiente urbano, tornando as cidades mais agradáveis e vibrantes. Nas cidades, o vai e vem dos veículos e a movimentação do trânsito mostra o quanto vivemos acelerados. E o respiro em meio à correria pode vir do verde das plantas e do colorido das flores. Razão para que esse mercado esteja em franca expansão, sendo presente em todas as áreas urbanas. Só em Santa Catarina são mais de 1.600 estabelecimentos dedicados à produção e exportação de plantas ornamentais. O estado é o quarto maior polo produtor do gênero no país, movimentando mais de 61 milhões de reais por ano. Do campo para as floriculturas, centros de distribuição e grandes lojas de paisagismo e jardinagem. O verde traz beleza e movimenta a economia nas cidades. No Brasil, a cadeia produtiva de flores e plantas ornamentais faturou no ano passado quase 20 bilhões de reais. E a expectativa de crescimento para este ano é de 8%. No centro de Jaraguá do Sul, a floricultura da Anitta esbanja na diversidade de plantas e flores. Você trabalhar no meio de um monte de flores, de folhagens, é muito bom, né? Até porque é um ar puro, é gostoso, E depois tem o pessoal que cultiva, que você tem que dar aquela oportunidade para eles vender, para a gente estar revendendo também, né? Então, assim, eu acho que é tudo um conjunto, né? Um ajuda o outro e assim vai indo. E contar com bons fornecedores para ter estoque adequado e produtos de qualidade faz a diferença, ainda mais diante da demanda crescente de consumo. Tem que ter o produtor que vai lá e produz o produto, né? Para a gente conseguir ter aqui na loja. O pessoal está procurando mais, sim, pelas plantas, pelo cultivo, pelas orquídeas, deixar o jardim mais bonito, deixar uma florzinha dentro de casa. Sinal de expansão para distribuidoras, como esta de Joinville, que compra de produtores de Santa Catarina e também de outros estados. Nossos clientes, principalmente decoradores, que são grandes decoradores que fazem casamentos, eventos em geral, e floriculturas na região. Então eles dependem muito dessa logística e desse elo que a gente faz entre os produtores entregar as flores para nossos clientes. Um trabalho que envolve muitos cuidados. Afinal, as flores representam um dos nichos mais delicados e perecíveis do agronegócio. As flores de corte, que é o nosso forte, elas precisam de uma temperatura adequada, uma temperatura baixa. E no Brasil é um desafio produzir flores, porque você vê lá em Holanda, países da Europa, ainda tem um clima, uma temperatura amena o ano inteiro, então é mais fácil produzir. Aqui é um grande desafio para os produtores locais, né? O cuidado com o acondicionamento garante que as plantas vendidas pelas distribuidoras possam servir a outros negócios da cidade, como é o caso da Aline. Ela é florista e faz compras semanais para atender seus clientes. E olha a responsabilidade. Ela faz um dos itens mais esperados pelas noivas. A gente se sente segura. Então eu sei que eu posso usar no meu trabalho, que eu vou ter essa parceria, né, que eles vão me atender naquilo que eu vou criar ali para a noiva, né, para aquele evento. E por que as flores fazem tanto sucesso? Isso é fácil de explicar. Quando a gente percebe as flores nos ambientes, a gente se conecta com a natureza. E aí a gente se sente bem, né? Tem o bem-estar, né? E as cores também, né? Fazem com que a gente se sinta bem. Então, é conectar realmente a gente à nossa essência, né? Que é a natureza. Fica em Schroeder, no norte do estado, o orquidário do Seu Arno. O colorido e a beleza das flores impressionam. Nunca imaginei que eu ia ganhar a minha vida
plantando flores, porque justamente eu não tinha muito conhecimento na época que eu me criei lá na roça, mas lá não existia nem sequer essa possibilidade de ter comércio para esse tipo de produto e tudo mais, né? Aí eu só abri a mente depois que eu vim morar na cidade, que eu vi, poxa, mas tem gente que compra flor, então vamos plantar flor. Já são 25 anos de experiência, 4.000 metros quadrados de estufas e mais de 50.000 plantas, algumas vindas inclusive da Austrália, Ásia, América do Norte e América Central. Uma trajetória de crescimento repleta de aprendizado e aprimoramento de técnicas. Aí eu comecei a aprender mais coisas e fui comprando, trocando com amigos e tal, até o dia que eu aprendi a fazer a primeira cápsula para fazer um cruzamento e um melhoramento genético. 2 orquídeas da mesma espécie, Catileia intermédia, uma planta nativa de Santa Catarina. E o que elas têm de diferente entre si? Essa aqui é a versão nativa, como a gente encontra na natureza. Já essa aqui passou por melhoramento genético por meio de cruza, por isso esse botão assim mais aberto. Uma solução que vem do campo para garantir a preservação da espécie e também plantas mais atrativas para o mercado. E um outro processo importante para a dinâmica de produção no orquidário acontece em laboratório. É a hora em que o campo precisa contar com uma solução que vem da cidade para o aumento da produtividade. O laboratório faz o processo de germinação das orquídeas. A germinação de forma natural, a gente não consegue reproduzir a quantidade de plantas que a gente precisa, porque na natureza, uma cápsula dessas, ela tem mais de 200.000 sementes, só que na natureza só uma chega à fase adulta. As outras se perdem, ou não germina, ou ela morre, ou os insetos, os pássaros acabam comendo, então no fim fica uma plantinha só que chega à fase adulta. E essa parceria com a cidade também é importante para escoar as vendas. No centro de Schroeder, seu Arno abriu uma floricultura para vender diretamente aos clientes, como é o caso da Anitta, que faz questão de escolher de pertinho as orquídeas que vai levar para o seu negócio. Vale a pena sair da cidade e vir pegar suas orquídeas Vale, aqui? até porque não é tão longe assim, né? Porque é a cidade vizinha aqui, né? Então, assim, eu gosto de vir e escolher, porque, sabe, alemão gosta de escolher com as mãos, né? Então, assim, eu gosto de escolher, gosto de pegar várias cores, várias variedades, então, para eu ter de tudo um pouquinho lá na minha loja lá também. A verdade é que as flores fazem um convite para a gente ser capaz de desacelerar. Assim como fez o seu Arno, quando há 25 anos atendeu um pedido da mãe para cuidar das orquídeas dela, pois estava doente e não tinha condições para isso. Eu acho que ela estava abrindo meus olhos para uma coisa que eu não via. Quem vende flores, ele vende de tudo um pouquinho, ele vende carinho, vende amor, né? Porque a pessoa que compra uma flor, ela vai dar para alguém que ela ama, de quem ela gosta. Então, aquilo ali é um simbolismo muito grande, né? A introdução de tecnologias avançadas no campo não apenas melhora a qualidade dos alimentos, mas também garante uma oferta constante para atender a demanda crescente da população urbana. Algumas dessas inovações auxiliam o agricultor com o gerenciamento das propriedades e a rastreabilidade dos alimentos. A rastreabilidade permite que, pela embalagem, o consumidor saiba quem é o produtor e tudo que foi usado no beneficiamento do alimento que chega na gôndola do supermercado. Fica em Santo Amaro da Imperatriz a empresa de 2 jovens que começaram um negócio que, na essência, segue o princípio da cooperação. Engenheiros agrônomos com experiências anteriores em soluções tecnológicas para o campo resolveram dar vida à ideia de ser a ponte entre o que vem dos produtores e o que a cidade precisa. E de todos esses elos que a gente passou, eu percebi que o produtor rural era sempre o mais prejudicado e o elo mais frágil dessa cadeia. E também tinha a questão do próprio alimento, que muitas vezes ele demorava muito para chegar no consumidor final e chegava numa qualidade muito diferente do que saía do produtor rural que passou um bom tempo produzido com muito cuidado aquele produto. E foi assim que surgiu a ideia de uma distribuidora de hortaliças e com um diferencial: prestar apoio em outros pontos necessários da cadeia produtiva.
dando assistência técnica para ele, pagando um preço mais justo por esse produto e cuidando desse produto dele para que chegasse para o consumidor final com uma qualidade maior e mais seguro também, né? Sua empresa vive 100% do agronegócio? 100% do agronegócio. A gente acredita muito no agronegócio também, a gente sabe da importância que isso tem para a cadeia como um todo, principalmente para os produtores que hoje passam por diversas dificuldades por questões climáticas, né, e cada vez mais está mais difícil de produzir. Tem a questão da sucessão familiar no campo também, os produtores não conseguem mais ter alguém que vai tocar a sua propriedade. E tem a questão do mercado, né? Muitas vezes eles não conseguem vender a sua produção ou às vezes vendem com um preço mais baixo do que eles gostariam, né? Se o produtor não existia, não existe. Então, minimamente, eu preciso fortalecer quem me fortalece com os produtos para eu conseguir entregar isso para o consumidor final lá no supermercado. Quando chegam na distribuidora, as hortaliças passam por todo um processo de seleção e higienização. Após isso, são embaladas e etiquetadas com código de rastreabilidade, que traz a identificação de origem do produto, uma norma vigente desde 2018. Cada elo da cadeia produtiva tem a sua responsabilidade. Então o produtor ele tem as responsabilidades dele, ele precisa indicar quais são os manejos, quais são as datas de plantio, de aplicações que ele está fazendo nesse produto que ele está cultivando. De forma prática, o consumidor nem sempre conhece o que é a rastreabilidade dos produtos. Porém, ao saber mais, gosta da ideia e se sente seguro. Aí olha aqui, tem toda a informação. Essa alface americana higienizada, o trajeto do produto, ó, origem declarada, o produtor é o Elson e veio de Bom Retiro. Não, a informação do produtor eu não sabia que estava aqui. Acredito que vocês não iam colocar aqui na gôndola um produto que não tem uma referência, né? Rastrear frutas, verduras e legumes desde o campo até o consumidor final. Um trabalho que começou com uma empresa aqui de Florianópolis, a primeira no Brasil a oferecer esse tipo de solução. Viemos conhecer a estrutura de uma das maiores empresas do segmento de rastreabilidade e que oferece ainda outras soluções para os produtores rurais no Brasil e também em países da América Latina, além de Espanha e Portugal. Então, hoje que a gente tenta passar para o nosso cliente, né, ele entender que além de uma lei, hoje, antigamente ainda não era, é muito mais uma questão de organização e que tipo de benefícios ele pode tirar com isso. Então, além de ele estar tranquilo em relação a uma fiscalização, né, um processo de auditoria, ter a garantia de estar entregando alimento seguro, ele consegue trazer benefícios para a empresa dele, para o seu negócio e assim alavancar seu crescimento, né? Justamente com esse processo de rastreabilidade. Hoje o sistema em si não tem nenhum tipo de bloqueio, mas ele vai avisar se você estiver fazendo uma coisa errada. Por exemplo, apliquei um defensivo para uma cultura que não é permitida. Hoje o sistema vai te avisar isso, ele vai te dar essa informação. Muitas vezes nem é algo na maldade, na má intenção, é algo realmente falta de conhecimento, que é algo que a gente também tenta trabalhar em conjunto com a ferramenta, né? Entregar, além de só um software, a partir do conhecimento para esse produtor, né? Além da rastreabilidade, a empresa atua na área de gestão da qualidade, automação de processos, segurança alimentar e certificação de orgânicos. Para um dos fundadores da empresa, a produção de alimentos torna a relação da cidade com o campo cada vez mais próxima. Quando você fala em alimento, né, você acaba sendo transversal, porque você pode estar no campo, você pode estar na cidade, e no final do dia tudo está relacionado, né? Eu acho que a gente acaba, por uma questão de logística, né, estando aqui, sentando mesas, mas muito do nosso esforço hoje, muito do nosso acompanhamento com o cliente é feito a campo. Todo mundo aqui vai a campo, visita, entende, adapta sistema, processo, a partir do conhecimento que a gente gera com o cliente. Não tem jeito de fazer negócio no agro sem estar lá próximo, sem pisar no barro, como a gente chama aqui. Mas no final do dia é resolver o problema do cliente que faz a gente ir para frente. Você sabia que boa parte dos alimentos produzidos no campo vão direto para as centrais de abastecimento? É de lá para supermercados, lanchonetes e restaurantes. Setores que desempenham um papel crucial na valorização do agronegócio, conectando produtores aos consumidores.
A rastreabilidade dos alimentos dá mais segurança para quem consome e para quem trabalha com produtos que vêm do agro até a cidade. Nas centrais de abastecimento, o fluxo de recebimento e entrega de produtos impressiona. São 3 unidades da Ceasa em Santa Catarina, em São José, Tubarão e Blumenau. É um verdadeiro entra e sai de caminhões. Só no ano passado, o comércio de hortaliças e frutas chegou a R$ 1 bilhão nas unidades da Ceasa. É daqui que sai boa parte do abastecimento de supermercados e restaurantes. Aliás, locais para boa gastronomia não faltam em nosso estado. Todos localizados na cidade, vivendo do que o agro oferece para seus negócios. Talvez a gente não perceba, mas onde tem comida, tem relação com o campo. Desde a caipirinha, a salada e a carne no fogo. Estamos numa das churrascarias mais tradicionais da Grande Florianópolis. O restaurante da família Barney começou há 37 anos em São José. Quem nos recebe é o proprietário Fabrício, que faz questão de contar um pouco da história na cozinha, onde começou a ajudar nos atendimentos aos clientes. Ele iniciou em 1987, com meu pai na churrasqueira, a minha mãe na cozinha e eu, meu falecido irmão, trabalhando de garçom. Então, assim que começou a casa. Ninguém começa uma construção de uma casa pelo telhado. Sempre tem que ter um fundamento, né? E o fundamento foi meus 2 pais, com certeza. Essa vivência como garçom te ajudou? O pai sempre foi muito inteligente, o pai sempre não foi uma pessoa conservadora, ele sempre procurou delegar bastante, né? Então, desde pequeno, ele já colocava nós para tomar decisões. E ele sempre nos permitiu errar. Permitir errar faz parte da maturidade do ser humano. Meu pai foi muito inteligente nessa parte. E botou vocês para trabalhar. E botou nós para trabalhar, para lavar a tabuinha, lavar o chão, lavar as louças, né? Então a gente tinha todas as funções que tem hoje em dia nos restaurantes. A casa cresceu e quase 4 décadas depois, muitas famílias vivem do trabalho que exercem na churrascaria. Nós geramos em torno de 70 funcionários, fora os terceirizados. Quem são os terceirizados? São o pessoal que trabalha nas cooperativas que fazem delivery. Fiel à tradição familiar, o empresário valoriza o alimento que vem do campo para atender à demanda do restaurante. Thaís, vem tudo do agro. Olha só, o pão vem do trigo, a polenta, farinha de milho. Aqui nós temos a farofa com bacon, farinha de mandioca e o bacon do suíno. A carne bovino, arroz, maionese que vem da batata, as folhas, né, que vem das hortaliças, até o papel, né, vem do agro. Vem do agro, inclusive a cadeira que você está sentado, que é uma cadeira de reflorestamento que tem a influência do agro. O agro está em tudo na nossa vida e principalmente na alimentação. O agro está em 100% na nossa vida, nós dependemos do agro. Lembra quando falamos sobre a rastreabilidade e a segurança alimentar? O controle de qualidade acontece em todas as fases, inclusive na ponta da cadeia produtiva. O primeiro ponto é a questão da validade do produto, né? Tem que estar dentro da validade do produto. O segundo ponto é a questão da temperatura que chega os produtos no restaurante. Então, os caminhões têm que estar bem refrigerados. Né? O terceiro é a questão da embalagem, né? A embalagem não pode estar com o vácuo estourado, né? E também a procedência e a qualidade da marca, né? Que está relacionado com a empresa, né? Quando a gente vê tantas delícias assim, acaba nem se dando conta de tudo que foi necessário até o alimento chegar à mesa. Um privilégio poder saborear comida de qualidade que chega do campo para os negócios na cidade. Então o agro tem um papel fundamental na economia nacional e também com relação às questões de exportação, né? Haja visto aí que ano a ano a gente vem batendo recorde de exportação e o agro que vem tomando a frente com relação a isso. Sem agro não tem negócio. Vamos saborear? Vamos comer. Além dessas, são inúmeros os exemplos dessa conexão da cidade com o agro. Olá, seja bem-vindo, Tejão.
Pois é, Tatiana. As conexões do campo com a cidade são imensas. Então nós aqui, né, trabalhamos na cidade com o campo e na ciência, na educação, na pesquisa, na indústria, no comércio, no serviço. Conexões são totais nessa cadeia que nós chamamos do agronegócio. E também se desenvolve nas cidades, agora, doravante, a agricultura periurbana, em áreas dos centros urbanos, a agricultura vertical em prédios, ou seja, o desenvolvimento também, que vamos ver rapidamente, dos agricultores do asfalto, ou seja, os jardins transformados também em hortas cada vez mais, com plantas e com árvores, para o objetivo da sustentabilidade. Campo e cidade na sustentabilidade são exatamente a mesma coisa e cada vez mais unidos e reunidos. É isso aí, Tati. Grande abraço a vocês todos. Obrigada, Tejão. Por hoje é só. Hoje falamos do agro nas cidades. Domingo que vem, vamos falar sobre o cooperativismo. No próximo domingo, vamos falar de cooperação entre setores nas maiores cidades do estado. Como surgem e como trabalham as cooperativas catarinenses? A formação de uma cooperativa sempre é por uma necessidade. Vamos entender a essência e importância do cooperativismo no desenvolvimento social e econômico das regiões, a relação dele com a qualidade de vida e desenvolvimento humano e como ele atua na sua vida, por mais que você não perceba. Você pode rever todas as nossas reportagens na plataforma ndplay.com.br ou então no nosso portal ndmais.com.br/agro. Uma ótima semana para você e até domingo que vem.